Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Mão de obra própria, entrega imediata. Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, com o portfólio mais completo da região. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 3287 1125. Caxias do Sul. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves, há mais de 20 anos no mercado. Janelas, portas, box e sacadas. Avenida Manuela Elias 212, fone 33 40 40 40, Porto Alegre. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Ô, moça, dá pra deixar mais espaço por aí? Mas tem mais carro pra entrar aqui? Ah, tem! Tá carregado de carro aqui, no meu Trilegal. Ganhei uma casa e um carro. Acreditam que dá, é só comprar. Vai mais! Aí tem que entrar o Renault Kwid. Vem! O Fiat Mobi e o baita Jeep Compass. Entra onde? Já tá aqui. Trilegal! Sua vida, muito mais Trilegal! Olá amigos, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um programa Comunicando Direito da Confraria da Comunicação. O programa Comunicando Direito vai ao ar todos os sábados às 20 horas e 30 minutos no canal 6 da NET, GSUL TV. Hoje estamos aqui falando de direito de trânsito. Temos ilustres convidados. À minha esquerda, o senhor Diego Marques, representando a educação da EPTC, da mobilidade da EPTC. Ao meu lado, a doutora Andréa Schaeffer, presidente da comissão da OAB-RS, presidente da comissão de trânsito, né, doutora? Da comissão da OAB-RS e membro da comissão do Conselho Federal de Trânsito, da OAB. E ao meu lado, representante do Maio Amarelo, senhor Fábio Melo, que vem trazer aqui alguns esclarecimentos sobre o Maio Amarelo. Para quem não sabe, nós estamos, em meio a uma campanha mundial, Fábio, é isso? Exato. Mundial, que é referente ao Maio Amarelo. O Maio Amarelo, ele é comemorado em todos os países do mundo, e o Fábio vem trazer algumas informações relativos a este maio. Da onde surgiu esta bandeira do Maio Amarelo e o que ela representa, Fábio? O Maio Amarelo é um movimento internacional, de conscientização pela segurança no trânsito. Já está em mais de 27 países. Aqui no Brasil ele já vem há quase 5 anos, esse movimento, todo mês de maio. E por que o maio, Todo mundo pergunta, por que o maio? Assim como tem o Novembro Azul... E as cores, Outubro Rosa, tem as cores. Nós temos o maio. Por que o maio? Porque lá em 11 de maio de 2010, a ONU decretou a década de ação pela segurança no trânsito, onde todos os países deveriam, em 10 anos, reduzir os índices de mortes em até 50%. Então, por isso que veio o maio, E o amarelo, por que o amarelo? Por que a cor amarela? Chamar a atenção da sociedade. O que é o amarelo? O amarelo é a atenção, Chamar a atenção da sociedade para o tema trânsito. Levar, e colocar em pauta o tema trânsito e debater com toda a sociedade, Fazer com que a sociedade saiba os números, as estatísticas, de mortes e sequelados, que hoje é muito grande aqui no Brasil. O maio, ele tem todo o significado, como o Maio Amarelo, de ações, de órgãos da sociedade civil
entidades, empresas, como funciona essas ações? Essas ações, elas são destinadas apenas, por exemplo, pelo Detran, pela IPTC, enfim, por quem que faz essas ações? Colocar em pauta o tema trânsito através da sociedade civil, né, dos órgãos públicos, das empresas, né, levar esse tema, debater com a sociedade, não só no mês de maio também, né? Mas que todas as empresas e os órgãos públicos, principalmente, os municípios, que façam um trabalho de conscientização, não só em maio e em setembro, que temos a Semana Nacional do Trânsito, mas sim todo ano, né? Debater durante todo o ano e fazer ações para reduzir esses altos índices. Setembro é em razão do Código de Trânsito Brasileiro, Semana né? Nacional do Trânsito, que temos de 18 a 25 de setembro. E aí naquela semana também existem inúmeras ações. Exato, inúmeras ações, né, de conscientização, fiscalização também, às vezes ela é mais rigorosa naquelas datas. Até porque aqui nós temos a Semana Farroupilha, né, que coincide com a Semana Nacional do Trânsito. E a IPTC, ela está engajada também nessas ações do Maio Amarelo? Sim, claro. O Fábio até estava conosco lá no lançamento, né, na Porto Alegre. Entrou com força total nessa campanha. A gente fez um lançamento na prefeitura lá, em que foi um desencadeador das ações aqui em Porto Alegre. E o que chama atenção nossa, desde 99, 98, quando a IPTC começou um trabalho aqui, é que todo mundo vincula a IPTC somente à multa, né? E o pessoal às vezes desconhece o nosso trabalho de educação para o trânsito. Então hoje eu gostaria de reforçar esse trabalho nosso. Eu sou da unidade de educação para o trânsito. Nós temos hoje 14 agentes de trânsito que trabalham efetivamente com ações educativas. E nesse mês de maio, além da permanência das ações, a gente trabalha com empresas, a gente trabalha com escolas, a gente trabalha com ações externas de impacto, trabalha muito com a imprensa, com os meios de comunicação, que assim como o canal de vocês está abrindo essa oportunidade, já aproveito para fazer um agradecimento pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho e mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A gente tem uma casa chamada Casa da Educação, fica na João Pessoa 1923. E nesse local a gente desenvolve todos os projetos que vão ao encontro da segurança no trânsito. E como o Fábio falou, é um mês que ele representa um pedaço da segurança no trânsito, mas ele tem que ser permanente. Esse mês de maio ele é um recorte, mas essa educação para o trânsito ela tem que ser o ano todo. E a sociedade civil é determinante nisso. A OAB, todos os outros atores, não pode ter um protagonista dessa ação, tem que ser todos, é um todo isso para nós, né? E a IPTC entrou como parceira e vai sempre ser quando se falar em segurança no trânsito, porque a gente trabalha na verdade com vidas, né? São vidas que a gente preserva na cidade, juntamente com a área da saúde, com a Brigada Militar, com o Detran também como parceiro. A gente está sempre correndo em busca de preservação de vidas. A casa para educação para o trânsito, é esta casa? Isto. Sinceramente, eu desconhecia, eu realmente desconhecia esta casa, e eu acho que muitos dos nossos telespectadores, né, também desconhecem este outro lado da IPTC, né, porque normalmente a gente verifica assim, quando fala em trânsito, a gente fala, é a multa, exato, né, é o fiscal, é o agente, né, que está ali, claro, né, para me não permitir cometer aquele tipo de infração. A parte coercitiva, que faz parte também, né, da fiscalização. A fiscalização de trânsito ela é determinante. Dentro dos três eixos da mobilidade, da engenharia, tem a fiscalização, tem a educação. A fiscalização ela é determinante na preservação de vidas. O trabalho do Balada, por exemplo, o Fábio sabe muito bem isso, a velocidade aliada ao consumo de álcool é um dos fatores hoje que mais está matando. Então, as ações realizadas pelo Balada Segura hoje coíbem de forma muito eficaz o consumo de álcool em direção. Então, o papel da fiscalização a curto prazo e imediato, ele é um redutor eficaz das mortes no trânsito, né? E o nosso trabalho de educação também ele tem o seu papel fundamental. Mas o difícil disso é a gente conseguir aliar essas duas coisas e o resultado ser positivo. Mas a gente vem buscando isso e os resultados estão favoráveis, né? É claro, a gente sempre fala, quando tiver uma morte, a gente tem que cada vez mais estar correndo atrás disso. Não basta a gente reduzir em percentual. Tem que chegar ao índice zero, que para muitos é utópico, mas a gente busca esse índice sempre, em todas as nossas ações.
A gente está buscando isso. No primeiro quadrimestre em Porto Alegre, falando do recorte Porto Alegre, a gente conseguiu reduzir bastante os índices, tanto de acidentes fatais, quanto de acidentes com vítimas na cidade. Então tá bem legal. Essa questão do Maio Amarelo, na verdade, o que a gente pode considerar como Maio Amarelo? Uma campanha, seria esta? Uma campanha de conscientização. Dentro desta campanha, então, de conscientização, Fábio e Diego, esse entrelaçado que a IPTC faz com o Maio Amarelo, ele faz também com outros órgãos, assim também, como o Detran, como no caso, no município de Viamão, com a Secretaria Municipal dos Transportes de Viamão, é assim sucessivamente? Sim, o movimento Maio Amarelo, ele já aqui no Rio Grande do Sul, eu cheguei ontem, né, eu estava viajando no interior, fazendo a campanha Maio Amarelo, junto com os municípios, junto ao Centro de Formação de Condutores, viajei a fronteira toda, fazendo atividades de conscientização, palestras sobre comportamento seguro. O Centro de Formação de Condutores é onde começa toda a parte de educação, né? Ele tem papel social também, né? Além de formar condutor, de fazer esse trabalho de conscientização, palestras em escolas. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos, né? Até para o telespectador saber, aqui no Rio Grande do Sul um destaque, né? É São Borja. São Borja. O município de São Borja, através do CFC Fronteira, está fazendo um excelente trabalho de conscientização, não só no mês de maio, é o ano todo. Né, nas escolas, com crianças. Ainda hoje o Lindolfo, que é o responsável lá, me enviou as fotos, as crianças fazendo esse trabalho de educação, aprendendo a atravessar na faixa, semáforos, porque nem a criança, quando adulto, vai ser condutor. Né, então ali ela já sai aprendendo as regras, né, como colocar o cinto, como sentar na cadeirinha, atravessar na faixa, olhar para os dois lados. Então esse trabalho, São Borja está se destacando a nível nacional. Essa questão de educação desde a infância, ela é muito importante, né? Claro. A IPTC também trabalha com essa escola que falaste, também trabalha... Também. Nós temos uma peça de teatro que ela é realizada por colegas, não são atores contratados, são agentes de trânsito que fazem os personagens, e uma das histórias é focada exatamente no mundo infantil, em que os personagens trabalham com as placas de trânsito já, com a questão da sinalização de trânsito, com as cores. Ela é totalmente pedagógica. Então, muitos dos agentes que compõem essa equipe têm formação na área de educação também. Então, ela é uma peça bem legal, as crianças gostam bastante, a gente apresentou muitas vezes essa peça, e em todas elas é muito bem quista, tanto pelos pais quanto pelas crianças. E um efeito muito legal que acontece com isso é que a criança, ela começa a cobrar o pai. E aí a gente vai em escolas, aí chega lá a criança, os pais nos dizem, meu filho, agora eu fui pegar o celular ali, ele já chegou para mim e disse, não pai, não pode, porque eu vi na peça lá que não pode falar no celular quando dirige. Vindo da criança é internalizado como um valor, aí o trânsito não fica como regra. E isso para nós, assim, é muito prazeroso tu ter esse retorno e ver que a criança vai mudando e a nossa geração agora... Eu sou provindo de uma geração que o pessoal fazia racha na Nilo Peçanha, que o pessoal ganhava uma moto com 16 anos. E hoje, se a gente fala isso, o pessoal... mas que absurdo! E que bom, pessoal, que o pessoal pensa que é absurdo, porque era realmente um absurdo. Só que na minha geração lá já não era tão encarado como absurdo isso. E hoje a população já está dando essa carta branca para nós, enquanto fiscais, poder coibir esse tipo de coisa, porque realmente as mortes perto da frota que nós tínhamos eram índices muito elevados, mesmo sendo menores do que hoje, em comparação à nossa frota de hoje. Então, várias pessoas perdiam a vida por atitudes incorretas, atitudes violentas, e um incentivo e um estímulo à velocidade e atitudes que geravam infrações. Como a gente sempre fala, uma infração mal sucedida, muitas vezes ela vira uma morte, né, no trânsito. Ouvindo falar me lembrei agora, casualmente, do meu pai, né? Meu pai era policial civil, né? Mas não nada com relação ao trânsito. E os meus primos, todos eles, né, que já com os seus 15, 16 anos, 14 anos, doutor André,
estavam lá em cima no colo do pai, né? Já aprendendo, né? E eu sou da geração antes do Código de Trânsito de 97, né? Então, quando eu fui tirar a carta. E eu sempre pedia, meu pai tinha um Fusquinha, pai, posso aprender? Então, o pai nunca deixou. Com 18 anos, em um dia, o meu pai começou a me ensinar a dirigir. Isso é valor. Né? A gente não vê muito disso dos pais também passarem. É muito bonito, né? Fala, vou passar na faculdade, vai ganhar um carro, né? Mas não fala na questão de aprender a dirigir somente com os 18 anos. Isso é importante. E tem mais um fator relevante, que é o quê? Os veículos daquela época eram veículos que não são os veículos com a tecnologia embarcada que nós temos hoje. Hoje os veículos de alta tecnologia te entregam uma velocidade que muitas vezes o jovem está deslumbrado com aquela velocidade, ele aperta o acelerador e de 0 a 10 segundos ele vai a mais de 200 km por hora. Então esse controle de velocidade no desenvolvimento dele cognitivo, muitas vezes ele não está preparado para aquela máquina. Então a gente tem um trabalho no CFCs também, que a gente trabalha com turmas de formação. Ontem mesmo eu estive na Câmara de Vereadores, onde um dos CFCs, o CFC Centauro, que fica na Antônio de Carvalho, foi uma honra ao mérito, a Câmara de Vereadores, a gente acompanhou essa formalidade lá, que ganhou um prêmio lá, e é um dos CFCs que trabalha no CFC Amigo da IPTC. Se eu falasse isso em 99, quando eu entrei na IPTC, que nós estaríamos ingressando nas turmas de CFC e dando palestra para formação de condutores que estão fazendo processo de habilitação, e até mesmo quando estoura a pontuação dos 20 pontos, que eles estão fazendo o curso de reciclagem e a gente está entrando nas turmas, eu seria dito que eu sou louco, porque o pessoal não ia aceitar nós entrarmos lá. E hoje a gente está tendo uma acolhida super positiva, mesmo do pessoal que estourou pontuação. Eles estão entendendo que cometer infração de trânsito faz parte, muitas vezes, de ou um desconhecimento ou uma transgressão. E em muitos casos o pessoal, por desconhecimento, acaba cometendo infrações que acabam gerando uma pontuação que muitas vezes ele desconhece o código e vai procurar. Por quê? Porque a formação, muitas vezes, ela não está sendo passada de forma correta. Então, os valores da formação, o conhecimento técnico, e aí ele acaba aceitando muito mais o fiscal lá dentro, conversando com ele, né? Então, está sendo muito legal esse projeto, que é o CFC Amigo da IPTC. Muito legal está sendo para nós o retorno que a gente está recebendo nisso. Maravilha. Doutor Diego, doutora Andréia e Fábio, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu gostaria de falar uma questão muito importante contigo, que é a questão do direito à vida. O Fábio falou ali a questão da vida, né? E a questão filosófica, né? A questão, quantas vidas a gente pode salvar? O direito é muito importante. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Hotel Fazenda Vale Real. Stock Glass. Aluminalves. Ô, moça, dá pra deixar mais espaço por aí? Mas tem mais carro pra entrar aqui? Ah, tem! Tá carregado de carro aqui, no meu Trilegal. Ganhei uma casa e um carro. Acreditam que dá, é só comprar. Vai mais! Aí tem que entrar o Renault Kwid. Vem! O Fiat Mobi e o baita Jeep Compass. Entra onde? Já tá aqui. Trilegal! Sua vida, muito mais Trilegal! Olá, amigos. Estamos voltando então com o segundo bloco do programa Comunicando Direito aqui na GSul TV. Anteriormente, no bloco anterior, o doutor Diego falou, o Fábio Melo falou, e nós deixamos a doutora Andréia, presidente da Comissão de Trânsito da OAB-RS, falar aqui. Acho que direito de trânsito tem bastante coisa para falar, né, doutora? Mas deixei uma bola picando ali. A questão do direito individual, né? O direito à vida daquele condutor, do passageiro, e até aquela filosoficamente falando, todos têm direitos iguais, né? Isso a Constituição Federal também nos diz. Mas entre um ônibus, por exemplo, com vários passageiros, e um carro, quem tem mais direito aí? Bom,
Felipe, parabéns pela pauta, né? Prazer estar aqui conversando contigo sobre isso e ao lado de colegas tão qualificados no tema. Bom, a gente conversava, né, anteriormente, direito de trânsito, né? O direito, na verdade, de trânsito, ele engloba tantos outros direitos individuais e coletivos. E quando tu falas em direito à vida, todos temos, né, de maneira igualitária, o direito à vida. As pessoas que estão num ônibus, ou num caminhão, num veículo de grande porte e num veículo menor, ou pedestre, o direito à vida ele é igual para todo mundo. Só que há uma regra no trânsito, né? Acreditem se puder, a regra existe e é essa, que o maior deveria proteger o menor. Essa é a regra da nossa legislação de trânsito. Mas, na prática, a gente vê isso muito invertido, né? De quem pode mais, vai mais e ultrapassa, enfim, né? A gente tem isso muito invertido na lógica do sistema. Mas é importante que a gente pense o direito de trânsito como um direito coletivo. A gente vem, acho que desde a nossa Constituição Cidadã, constituindo vários direitos individuais que nasceu num momento muito importante, que precisam ainda ser efetivados, vários direitos de ordem individual, mas o direito de trânsito ele precisa ser pensado de uma forma coletiva. Por mais que eu tenha o meu direito, enquanto pedestre, ou condutora, ou proprietária, enfim, seja qual for o papel, preciso ter o meu direito garantido, mas preciso pensar que toda essa normativa ela é construída pensando na coletividade, pensando no respeito ao próximo, porque se eu não respeito ao próximo, numa outra oportunidade, o próximo serei eu a não ser respeitado. Então a gente precisa, por isso que é tão importante o movimento como o Maio Amarelo e tantas outras ações voltadas à conscientização e uma educação de forma mais plena, não pontuar. A gente tem muitas ações pontuais, mas a gente precisa introjetar a educação para o trânsito de uma forma mais abrangente, desde a educação de base, desde a pré-escola, como o Diego bem referiste, de uma forma de valor, né? Não adianta ciência das regras, a maioria das pessoas tem, né? Só que ter ciência não significa ser educado para isso. Ter ciência é simplesmente conhecedor. A gente precisa introjetar, tornar isso parte da nossa vida no dia a dia, seja como pedestre, condutor ou qualquer outra figura no trânsito. A OAB, né, através da sua comissão de trânsito, também participa do Maio Amarelo. Acredito que sim, né? Sim. E nessas discussões com relação ao Maio Amarelo, há uma discussão com relação à efetividade do nosso Código de Trânsito brasileiro atual, de 97, já fizemos 20 anos, né, de código aí, com relação a esta educação, porque me parece, assim, o Fábio falou, o Diego falou, e novamente você falaste, doutora, com relação à educação de base. O Código de Trânsito prevê isso, né? Prevê, mas me parece que isso não é uma coisa que as escolas municipais, estaduais ou até as particulares têm nas suas grades curriculares. Não. Infelizmente isso ainda não é posto em prática. Nós temos, acho que duas questões que eu gostaria de levantar nesse ponto. Primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê a educação no trânsito, ainda que de forma permeada nas matérias, não de forma exclusiva, uma matéria, uma disciplina na escola, mas que isso deve, né, é uma legislação federal que no Brasil hoje não é cumprida porque não está na grade curricular das escolas de maneira geral, né? Mas o Código de Trânsito tem também a previsão, artigo 320, se eu não me engano, tenho bem certeza, que é a previsão que toda a arrecadação em valores de multas, o valor de multa arrecadado, ele deve ter destinação exclusiva para a questão de fiscalização, de educação, de engenharia de tráfego. Se nós tivéssemos o retorno dessa arrecadação onde realmente deveria ser, acredito que teríamos mais condições de colocar esses projetos em prática em escolas, né, ou em inúmeras outras ações voltadas à conscientização e à educação de fato para o trânsito. Mas existem alguns, né, Diego, alguns pontos, mas assim, a questão regular mesmo, o ensino regular, isso ainda existe alguma escola em Porto Alegre, por exemplo, ou de repente o Fábio que viaja o estado do Rio Grande do Sul, sabe de alguma escola que tenha regularmente o ensino de trânsito? Olha só, eu posso falar enquanto Porto Alegre aqui. No ano passado, a gente promove uma premiação
de estímulo às escolas, que é o Prêmio Escola Amiga da EPTC. Nós realizamos o ano passado, na Assembleia Legislativa, no Dante Baroni, um evento com mais de 700 pessoas, entre crianças e professores. Esse prêmio, ele estimula os educadores a fazerem educação para o trânsito dentro das escolas. Então, Porto Alegre, eu não vou cometer injustiça de citar uma escola. São várias escolas que fazem educação para o trânsito e estimuladas pela IPTC. Tem vários professores que provavelmente vão estar vendo o programa e vão nos reconhecer. A nossa equipe toda, a gente está de forma permanente ligando para as escolas, indo até as escolas e promovendo uma capacitação docente, que funciona como... Eu lembro que, na minha época, um brigadiano, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama, e não chamamos de policial militar, temos esse carinho especial pela brigada, foi lá e deu uma palestra e falou sobre trânsito. E esse modelo era eficaz para a época e fez o seu papel. E a gente vendo esse modelo, a gente resolveu inovar. E hoje a gente faz diferente, a gente pega o professor, uma turma de professores, e a gente tem um curso chamado Multiplicador de Educação para o Trânsito. A gente capacita esse professor e ele passa pela sua vida docente toda fazendo educação para o trânsito dentro da sua área de conhecimento. O professor de matemática trabalha dentro da matemática, o de português com português, pegando links de trânsito. Então a gente faz essa capacitação lá na Casa da Educação para o Trânsito, não só para professores da rede formal, mas para pessoas da sociedade civil organizada, para líderes comunitários. A gente tem esse curso e estamos com uma plataforma online dentro do site da EPTC também, que possibilitamos esse curso de formação. Então nós tentamos de todas as formas estimular, já que muitas escolas ainda não se engajaram na causa. Mas eu tenho certeza hoje que Porto Alegre tem sim várias escolas que estão estimuladas por nós, estimuladas por outras entidades também, que têm um belo trabalho na área, que fazem sim educação para o trânsito. No estado do Rio Grande do Sul também? Tem vários municípios, né, que através do setor de educação, das prefeituras, das secretarias de trânsito, que realizam esse trabalho o ano todo, não só no mês de maio e nem setembro, né? Mas tem essa continuidade. Mas assim, eu vejo assim, esse questionamento com relação à educação, porque existe uma resolução, posso estar equivocado aqui, né? Vocês são mais especialistas do que eu na área de trânsito, mas me parece que existe uma resolução do CONTRAN, tá? Que autoriza a escola a formar, né, como multiplicadores, enfim, esse é o corpo docente das escolas, e ao final deste ensino fundamental, ou ensino médio, quando for para tirar a carteira de habilitação, ele já passou por toda aquela etapa de formação do condutor, que ele não precisa passar novamente pelo CFC. Existe isso? Aqui no Rio Grande do Sul eu desconheço algum local que tenha. Eu conheço essa existe legislação, mas aplicada eu desconheço alguma escola que esteja aplicando aqui. Foi nesse sentido, porque eu acredito que realmente tenha vários projetos educacionais dentro das escolas, até particularmente na escola que meu filho também estuda, nos meus 2 filhos também. Então, mas eu digo regular no sentido daquela educação de trânsito de formação. Exato, né? Porque hoje nós temos centros de formação de condutor que exercem um papel essencial, obviamente, né? Seja na formação de condutor ou na multiplicação de projetos, mas antes de ser condutor, toda pessoa precisa aprender a ser pedestre, a ser parte, a ser um ator do trânsito de uma forma geral. E quando eu falei em relação a essa questão dos projetos nas escolas, não é uma crítica, claro, né, à IPTC, sabe que eu conheço, né, os projetos da escola da IPTC, a escola pública do Detran, e como é importante essa formação de multiplicadores. É extremamente importante. E isso, acho que daí chama a atenção também da população em geral, que a gente precisa da participação. A gente, às vezes, fica numa situação esperando muito um projeto do governo, um projeto do Estado, mas não exerce o seu papel como cidadão. A escola pública, eu não sei se da IPTC ela é aberta, mas eu sei que na escola pública do Detran é aberto, não preciso ser docente, qualquer
a pessoa pode se inscrever nos cursos de multiplicador de educação e fazer os cursos, inclusive, online. Não, né? a da IPTC é também aberta. Também, né? É aberto. É no site. Até Então, já fiz um curso. É extremamente importante também que a gente tenha a participação efetiva da sociedade nesses projetos voltados à educação. Né? E isso falta ainda. Mas isso a gente retoma lá a questão da educação. A gente precisa aprender também se educar para fazer parte do sistema. Claro, porque senão a gente fica como um mero espectador e isso não pode acontecer. E eu concordo plenamente contigo quando tu falaste, vai ao encontro do que tu falaste, que as escolas deveriam obrigatoriamente fazer educação para o trânsito. E nós não necessariamente deveríamos estimulá-las. Elas deveriam fazer muito pelo contrário das escolas particulares, muito mais as particulares, por exemplo, que ela poderia até cobrar por isso, né? O pai deveria chegar lá, quero que meu filho, cadê a disciplina de educação para o trânsito? Como é que ele não está aprendendo aí? E a gente não tem isso ainda culturalmente. E tem a legislação, que deveria ser. Existe todo um projeto que o CONTRAN fez, o próprio Código de Trânsito Brasileiro permite isso, mas não existe. Eu não sei se é uma questão de a dificuldade de projetos das escolas, eu não sei. Tem que entrar na grade curricular obrigatória. Isso é o que diz a lei. É o que diz, mas não é aplicado. O que falta hoje é vontade política. Exato. Não, isso a gente vê muito disso, o que né? falta é isso. Porque para capacitar professores tem pessoas aí para isso. Para formar multiplicadores, que é um trabalho... O Detran, exemplo, o Detran e a EPTC, toda hora sai edital. O que falta é vontade política. Vamos colocar em prática o artigo 76 do Código de Trânsito, a resolução e tal, e vamos realmente, para que num futuro não tão distante, né, se consiga fazer que nem países da Europa. Lá eles conseguiram reduzir. Por que aqui nós não vamos conseguir? Falta alguém... Isso que eu falo, o trânsito ele independe de partido político. O que nós estamos falando é de vidas, né? Porque o governo tal não faz isso. Não, todo mundo, todos os órgãos públicos, privados, políticos ou não, tem que abraçar esse tema. Porque senão os índices só vão aumentar. Daqui a pouco pode ser nós. Nós sermos vítimas do trânsito, um familiar nosso. E aí só vão pensar em trânsito quando perder alguém. Quantas ONGs são fundadas? Por quê? Porque perderam alguém. Então a gente não precisa perder alguém para falar no trânsito, para fazer educação para o trânsito, para se tornar pequenos multiplicadores. E eu vi muito, Diego e André, viajando pelo interior, Carmona, todas as palestras em que a gente foi estavam lotadas. Então a população está indo. Eles estão querendo saber mais sobre o trânsito, sobre os índices de acidentalidade. Eu mostrava os dados, mostrava fotos, né, de imprudências, de infrações de trânsito que resultou num acidente. Desse acidente, morte ou sequela irreversível. Levei relatos de pessoas que eram pedestres, que eram condutores, passageiros, ciclistas, motociclistas, que se comportaram de maneira errada no trânsito e que hoje estão lá, paraplégico, tetraplégico, mutilado. Então, levar essa realidade para a população. É claro que o município, eles fazem esse trabalho, mas tem que ter vontade política, tem que chegar lá e dizer, não, vamos colocar em prática, vamos fazer e vai ser assim. A Europa, eles reduziram mais de 60%, Espanha, fora os outros países ali. Por que nós não podemos conseguir? Eu fico meio questionando, Fábio, ouvindo assim, falando em Europa e tal, mas a gente tem exemplos aqui, né, no Rio Grande do Sul. Por exemplo, Carlos Barbosa não tem semáforo, né, ou sinaleira, né, não tem. A gente vai para Gramado, Canela, por que todo mundo para A gente brinca que, na verdade, o condutor sai de Porto Alegre e quando ele chega em Gramado, o condutor muda, né? Ele muda o comportamento, né? É impressionante. Ele se policia, né? Exatamente. Então, ele tem a ciência das regras, ele tem consciência, né? Só que, às vezes, é uma questão de transgressão, talvez? É uma transgressão, eu acho que contumaz, é uma Se a gente não tivesse, se a gente tirasse a EPTC, Diego, não vamos multar mais. Imagina. Será que não? Vamos fazendo, porque... Claro. Filosoficamente, então... Sim, tu atravessa uma faixa, tu faz menção de colocar o pé na faixa, na serra, onde a André destacou, ele já para. Todo mundo para. Aí tu olha a placa do carro, é da região metropolitana, é de qualquer outro município. Não, o Brasil inteiro. Até de São Paulo. Exato. Não, assim, não é porque eu trabalho com isso já há mais de 20 anos, mas o índice de civilidade de um povo pode sim ser medido pelo trânsito. Vocês podem perceber, quanto mais primitivo o trânsito é pior e o descumprimento das regras é maior. A gente vê em países mais desenvolvidos aí
mas em contrapartida a questão do regramento, e tem locais que o cara é preso quando fala no celular, né? Não, a coerção é alta, o pessoal é punido de forma exemplar, então a parte educativa é muito forte, mas a punitiva e coercitiva é muito forte também. É um casamento das duas partes, né? Como eu trabalho com educação lá, mas já trabalhei na ponta com fiscalização e sei o quanto é fundamental o papel da fiscalização, né? Por excesso de velocidade, muitas pessoas às vezes não conseguem entender por que a velocidade em Porto Alegre é de 60 km por hora. Né? O pessoal não sabe o que um acidente acima dessa velocidade carro-pedestre, o índice de sobrevida é de menos de 15%. Então, acima de 60 km por hora, ele é praticamente fatal. Então, não tem como nós, enquanto órgão gestor, permitirmos que os veículos andem 80, porque tem travessia de pedestre. O pedestre vai adentrar a via e pode ser atropelado, pode acontecer. E para que, se acontecer, haja uma sobrevida, é necessário redução de velocidade. Não tem nenhum país desenvolvido em grande centro urbano que tenha mais de 60 km por hora em centros onde tem pedestre e carro. Então o pessoal fica dizendo, a IPTC está colocando a velocidade, quer aumentar as multas. Não, a gente quer proteger o pedestre, a gente quer proteger a vida, por isso que as velocidades são cada vez mais reduzidas, né? Esse é o grande objetivo da IPTC, é salvar a vida. E isso que a população tem que entender, ela não tem que enxergar o agente como um inimigo. Não, pelo contrário, o agente está lá para fiscalizar aqueles que descumprem as regras. E aquele descumprimento de alguma regra, daqui a pouco pode ocasionar um sinistro desses, né? Uma fatalidade. Então as pessoas têm que entender. Claro, a fiscalização ela deve ser efetiva e eficiente. Não adianta só ter uma fiscalização, ter o agente, tanto municipal, ou policial, rodoviário, militar, só na presença. Não, ele tem que ser a fiscalização tem que ser eficiente, tem que funcionar, tem que fiscalizar mesmo. E aqui no Porto Alegre nós temos, né, referências aí, a IPTC e outros municípios com os agentes que realmente fazem esse papel, fazem esse trabalho. E aqui no estado, Balada Segura, né, que é uma referência. É uma referência, né? Tanto é que vem outros estados aqui visitar, né, e os próprios agentes daqui Nosso vão para o Marcelo Cunha, né, que é um excelente profissional e está viajando aí o Brasil, né, levando o Balada Segura para outros estados, porque realmente aqui, né, é referência. Eu tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos, desde o início, né, até na Operação Balada Segura, que era antigamente, o nome era Operação Balada Segura, já Balada Segura. Então essa fiscalização também muda comportamento. Uma fiscalização efetiva muda comportamento. Claro que deveriam mudar o comportamento por consciência de que realmente beber e dirigir é perigoso, pode ocasionar um acidente. Mas essa fiscalização é efetiva e conseguiu reduzir os índices aí, o Diego trouxe. Vamos fazer um pequeno intervalo, Fábio, deixamos para o terceiro e último bloco tratar um pouquinho mais desse assunto. Já voltamos, nosso telespectador. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Hotel Fazenda Vale Real. Stock Glass. Aluminalves. Ô, moça, dá pra deixar mais espaço por aí? Mas tem mais carro pra entrar aqui? Ah, tem! Tá carregado de carro aqui, no meu Trilegal. Ganhei uma casa e um carro. Acreditam que dá, é só comprar. Vai mais! Aí tem que entrar o Renault Kwid. Vem! O Fiat Mobi e o baita Jeep Compass. Entra onde? Já tá aqui. Trilegal! Sua vida, muito mais Trilegal! Olá, amigos, estamos voltando ao terceiro e último bloco do programa Comunicando Direito. Aquele telespectador que queira entrar em contato conosco, por favor, mande um e-mail para comunicandodireito@gmail.com ou siga-nos no Facebook, programa Comunicando Direito. Estávamos aqui então falando, o Fábio estava falando em coercitividade, coerção, o Diego também falou que tem que punir. E aí, doutor André, tem que punir? Nossa representante da OAB aqui, acho que é questão de educação. Com certeza. A conduta transgressora ao sistema, às normas, como eu falei antes, as normas são criadas, né, ou devem ser criadas, com um interesse coletivo. Então, na transgressão dessas normas, sim, deve haver a punição. Eu acho que o que causa um grande furor na sociedade, na matéria trânsito, é justamente que precisa ter equivalência.
Nós precisamos ter estrutura, precisamos ter educação e sim, depois de tudo isso, precisamos e devemos ter uma fiscalização eficaz, efetiva, né? Então, a gente sabe que o ser humano, né, aprende muito pela punição, isso é cultural e, de fato, isso tem uma abrangência, tem uma importância grandiosa. Mas é mais importante do que isso a gente pensar no antes, prevenir aquela atitude, né, supostamente infratora, como advogada preciso falar supostamente infratora. Então, a gente precisa prevenir aquela conduta, fazer com que o cidadão realmente se sinta parte do sistema para compreender a importância de cumprir essa regra que foi imposta. Há uns anos atrás teve uma grande empresa de comunicação aqui do Rio Grande do Sul que fez uma campanha, né, de não maltrate os animais, não maltrate as criancinhas, né, e me parece assim que também era numa situação de não dar palmadas. Seria que a punição através de uma multa, né, seria um auto de infração, seria essa situação, nós vamos te punir só, mas não vamos te educar, seria mais ou menos isso? Pois é, eu acho que a palmada de forma isolada não resolve, porque tu não vai saber nem por que tu tá apanhando. Uhum. Então, ela precisa, não vou defender a palmada, não fazendo essa analogia, mas a punição precisa vir acompanhada de um prévio conhecimento, de uma prévia educação. E aqui educação, como eu falei antes, não simplesmente de dar ciência da legislação. E só abrindo um parênteses, ciência, legislação em matéria de trânsito é utópico se tu pensar no cidadão em geral. Hoje nós temos um código de trânsito, uma lei federal, mas são mais de 700 resoluções só do Conselho Nacional de Trânsito que implicam diretamente no direito de todos os condutores, e as pessoas não têm esse conhecimento. Não é crível acreditar que essas pessoas terão conhecimento de mais de 700 resoluções que são editadas semanalmente por um Conselho Nacional, são editadas e revogadas muitas vezes na mesma semana. Então, é muita alteração normativa para que o cidadão tenha de fato conhecimento da legislação. Ele precisa ter ciência do impacto do seu comportamento no trânsito. E isso é uma educação de base, uma educação lato sensu. Não é simples mero conhecimento de legislação. Diego, um questionamento. A IPTC lavra muitos autos de infrações? Olha só, nós temos um trabalho de fiscalização efetivo. As nossas equipes estão na rua de forma permanente. Só que, para o imaginário da cidade, os agentes lavram muitos autos de infração. E nós temos dados estatísticos comprobatórios que, para vocês terem noção, um agente de trânsito hoje na cidade lavra em torno de 1,75 autos por dia. Exatamente isso. Eu não falei errado. Ele não chega a lavrar 2 autos de infração por dia. E aí vocês vão me perguntar, e como que os dados são maiores do que esse número? Porque são automultas. A população se automulta, ela passa nos controladores eletrônicos, ela transgride a velocidade da via. Então, se tu passares o controlador acima da velocidade da via, vai vir a notificação eletrônica. Se tu não respeitar a velocidade de 60 km dentro do perímetro urbano e colocar em risco toda a população, os pedestres que vão estar atravessando, tu vai te automultar. Então, o agente hoje na ponta, ele lavra o mínimo possível de autos de infração. O pessoal fala que existe uma indústria da multa, que a IPTC só tem esse objetivo. É totalmente uma falácia. Porque se fosse isso, os agentes lavrariam no mínimo 20, 30 multas por dia. Isso não existe. Isso não é verdade. E os dados comprovam isso. São dados estatísticos, né? A gente não tem isso na IPTC. Isso já não é desse ano, não é do ano passado. É uma média que já vem por muito tempo na cidade. O que a gente tem é sinal vermelho, o uso de celular. Quem nunca viu alguém falando no celular? Quem nunca viu alguém sem o cinto de segurança? O pessoal acessando redes sociais. Hoje é moda. O pessoal está acessando rede social quando conduz o veículo automotor. Isso é um grande risco. Tira atenção, tem estudos comprobatórios que muitas vezes se equipara a conduzir alcoolizado o veículo. E o pessoal cada vez mais incide nessa infração. Então, as notificações nesse sentido,
O que mais tem em Porto Alegre hoje é o excesso de velocidade, que gera os índices maiores. A gente tem um grupo hoje composto pela Saúde, Brigada Militar, Detran e PTC, que é o projeto Vida no Trânsito. Ele avalia os sinistros de acidentes fatais. E o diagnóstico desse grupo diz o quê? E o IGP também, que faz as perícias. Nas perícias é comprovado que os acidentes fatais, na sua maioria, é a combinação entre álcool e velocidade. Então, se nós não coibirmos de forma efetiva a velocidade dentro do perímetro urbano em Porto Alegre e o consumo de álcool através das ações do Balada Segura, é impossível permanecer com esses índices. Irão certamente aumentar, né? E o equipamento humano nosso é o agente que está lá na ponta. Só a presença dele tem um caráter muito eficaz, ostensivo, que diminui muito as infrações, diminui velocidade e, quando possível, ele visualiza e é obrigado a registrar, senão, como a doutora deve saber, ele vai prevaricar. Então, o agente de trânsito que vê a infração, ele deve notificar o veículo, né? Aliado ao nosso trabalho de educação lá, a gente tenta equalizar isso, ter a parte educativa e ter a parte de fiscalização, assim como os nossos projetos de engenharia, de redução de velocidade. A gente tenta trabalhar com esses 3 eixos da mobilidade de forma equânime, para tentar diminuir as mortes no trânsito. Certamente, né? Se tu me falasse, um agente de trânsito não multa tanto quanto poderia, eu acredito 100%, e eu sei que isso de fato acontece. E muitas vezes a presença do agente já traz uma conduta inibitória de uma transgressão à norma. O que eu tenho falado sempre que tenho oportunidade, já conversei com representantes da IPTC sobre isso, é da importância da abordagem da IPTC no momento da autuação. Por vezes não é possível, não, mas termos a abordagem como regra, porque a abordagem é educativa. Aquela pessoa que foi abordada, foi constrangida, né, digamos assim, não um constrangimento ilegal, mas foi constrangida numa determinada situação que estava transgredindo a regra, ela vai pensar 2 vezes, inclusive, em recorrer, né, em fazer um recurso de multa, em protelar, muitas vezes, o cumprimento, né, o pagamento daquela multa, enfim, só assumir aquela penalidade que foi imposta. Então, a abordagem da IPTC, aqui falando em Porto Alegre, ou de qualquer agente de trânsito, é essencial. E eu acho que complementa a parte da fiscalização. Porque senão as pessoas se sentem, ainda que tenham praticado o ato, elas se sentem vitimizadas. Não estou concordando com essa postura, mas há uma vitimização desse infrator, porque ele não foi... Olha, estavas falando ao celular na Avenida Ipiranga às 4 da tarde. Como é que eu vou voltar no tempo e saber se eu estava de fato? Porque as pessoas não têm isso. A gente vive tanto no automático, na correria do dia a dia, que se essa pessoa tivesse sido cientificada naquele momento, ela não teria uma conduta seguinte. Né? Por exemplo, se eu deixar o carro estacionado num determinado local que não é possível, o Código de Trânsito estabelece que, como medida administrativa obrigatória, a remoção desse veículo. Se ele não é removido, eu vou ter uma multa hoje, uma amanhã, uma semana, e vou saber disso daqui a 15 dias. Então, eu tenho a continuidade daquela infração porque a fiscalização não foi completa no meu ponto de vista. A abordagem, a ciência desse condutor ou a complementação, quando tiver previsão de medida administrativa, é essencial para que a fiscalização seja plena e realmente eficaz. Mas me parece, com relação a essa fiscalização, a abordagem, existe um manual, né, que o fiscal ele tem, né, a questão de abordar sempre que possível. Né? Mas agora, um veículo que passa um sinal vermelho a mais de 60 km por hora não é viável, dependendo, pegar uma viatura e sair no acompanhamento dele e realizar uma abordagem. Então, muitas vezes não é viável. Então, a gente faz até a justificativa no campo de observação do auto de infração para justificar essa não abordagem. Tem infrações que não são possíveis de fazer essa abordagem e são devidamente colocados no auto de infração o motivo dessa não abordagem. Mas concordo com a doutora que sempre que possível, e os agentes são orientados a realizar a abordagem e fazer até esse caráter mais, vamos dizer, pedagógico, mas não deixar de notificar. Isso é bem claro. Cometeu uma infração, ele vai ser notificado e vai ser orientado a não cometer uma outra infração. Fábio Marlo. Até tocar no assunto celular, né?
Aproveitando, então, a ONU agora em abril, ela colocou o telefone celular como um dos fatores de risco à segurança viária. E hoje é comum, tu para numa esquina, quem nunca teve que buzinar pro carro, eu mesmo vindo agora do Vale dos Sinos, num semáforo tive que buzinar por 2 vezes pro condutor da frente. Só não pode buzinar muito também. Por quê? Porque ele estava no celular. Aí eu olho pro condutor do meu lado também, utilizando o telefone celular, né? E houve um jogo de futebol, eu acho uns 2 finais de semana atrás, em que um goleiro do time, se eu não me engano foi o Atlético Paranaense. Foi feita uma campanha, né? Ele antes do jogo, antes do juiz dar o apito inicial, ele pegou o telefone celular. O que aconteceu com aquilo ali? Ele foi duramente criticado pela imprensa do mundo todo, pelas pessoas criticando. E foi proposital aquilo ali. Foi exatamente uma campanha do Maio Amarelo juntamente com a Uber. Genial, né? Genial. Foi fantástica. E ele foi na segunda-feira dar uma coletiva e explicar. Ele não aceitou aquela indignação das pessoas. Qual é o risco que ele colocou ali? Os seus colegas? Só em tomar um gol, né? O único risco que ele tinha era esse. E no trânsito, que as pessoas utilizam o telefone celular todos os dias, a toda hora, e não há essa indignação. Utilizando o telefone celular, tu coloca em risco várias vidas. E não há essa indignação aí. Né? Então, as pessoas se indignaram naquele... Oi? Acaba sendo socialmente aceito. Exatamente. Acaba sendo aceito isso aí, mas não é. As pessoas têm que ter consciência de que utilizar o telefone celular é um risco. Né? Mas, infelizmente, não é o que... E o ônus que a sociedade paga por esses acidentes? São bilhões, né? São bilhões investidos em saúde, né? Na questão aqui em Porto Alegre, pronto-socorro, a maioria dos leitos são de pessoas vítimas de acidente, e principalmente motociclistas, né? Que hoje, apesar do motociclista representar 27% da frota, é mais de 80% as indenizações para eles, e do sexo masculino ainda. Mas até eu tive acompanhando essa questão dos motociclistas até recentemente. Muitos não são nem condutores, né? A grande maioria não são habilitados, na verdade. Não são habilitados. Esse grupo mapeou, o Vida no Trânsito, mapeou isso. São jovens e não habilitados. Que aí é um fator, né? Que aí não tem. Infelizmente a pessoa para chegar nas campanhas é difícil a gente chegar nesse público, né? Que ele não é habilitado, ele compra aquela moto. Sistema, né? Exato. Às vezes é mais fácil ele pegar o valor que ele iria tirar a habilitação e acaba comprando aquela moto que eles falam andar até perder, que é uma moto que já está com multas, já está com todas as irregularidades possíveis, e eles comercializam de forma ilícita essa moto e acabam se envolvendo em acidentes fatais. Esse é o perfil da maioria das mortes que está acontecendo na cidade de Porto Alegre. Salvo engano, também tem uma questão legal que agora, não sei dizer bem se é na não aquisição da motocicleta, ou se quando adquirida um veículo terceiro e não for habilitado, né, que daí a multa ela gera em dobro, né? Naquele caso do mesmo que seja um condutor, um terceiro, um quarto, mas que ele não for habilitado, ele gera essa multa em dobro, como se fosse da pessoa jurídica, né? Sim, quando o condutor não é habilitado e não é informado o condutor, o Detran está gerando uma notificação. Em dobro, aquela vai E esse motociclista aí, embora menor, que a maioria dessa... A gente vê nos bairros ali fazendo rachas aí, tu vai abordar, é menor, sem habilitação. Se aquele veículo não está no nome dele, a pessoa é responsabilizada também, né? Daí tem uma responsabilidade criminal. Vai ser notificado, inclusive, eu acho que é uma prática relativamente recente do Detran aqui do Rio Grande do Sul. Então, onde eu sei, são poucos estados que adotaram essa prática, que quando chega uma infração, né, para um determinado proprietário, não houve a identificação daquele condutor. Se o proprietário não é habilitado ou não é habilitado para aquela categoria, ou está com a habilitação suspensa, sem qualquer problema, está sendo gerado uma notificação automática de uma nova infração. Eu tenho minhas dúvidas também, mas eu já vi que discutível, né? Mas eu até já tive a oportunidade de conversar só com aí nós vamos entrar na coerção, né, na questão da educação. O presidente do Hildo, do Detran, que a intenção é nobre, né? É burlar aquelas pessoas, vou deixar o veículo em nome da minha avó de 80 anos, que nunca teve e não vai ter carteira, e os pontos vão para o Ministério do Ar. Então essa alteração surgiu, né, essa mudança de procedimento surgiu para coibir esse tipo de prática ilícita, né, de tentar burlar o sistema. Mas tem um ponto de vista aí constitucional, legal, que tem muitas discussões sobre essa multa presumida.
Com essas considerações, doutora Andréia, Diego e aqui Fábio Melo, nós vamos encerrando o nosso programa, agradecendo imensamente a EPTC, a ti, Diego, na tua pessoa, a doutora Andréia, né, também a OAB, que sempre que está disponível, né, com as suas comissões, né, trazendo aqui sempre ótimos profissionais, e a ti, Fábio Melo, que representa esta bela campanha que estamos aí atravessando, que maio, né, visitando várias cidades, trazendo aí essa questão de conscientização para o trânsito melhor em todo o Brasil. Agradeço imensamente a vocês. E até a próxima. Comunicando Direito. Apoio cultural. Estilo Pisos. Mão de obra própria, entrega imediata. Cruz Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Hotel Fazenda Vale Real, fone 54-3287-1125, Caxias do Sul. Stock Glass, Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves, há mais de 20 anos no mercado. Janelas, portas, box e sacadas. Avenida Manuela Elias 212, fone 33 40 40 40, Porto Alegre. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Ô, moça, dá pra deixar mais espaço por aí? Mas tem mais carro pra entrar aqui? Ah, tem! Tá carregado de carro aqui, no meu Trilegal. Ganhei uma casa e um carro. Acreditam que dá, é só comprar. Vai mais! Aí tem que entrar o Renault Kwid. Vem! O Fiat Mobi e o baita Jeep Compass. Entra onde? Já tá aqui. Trilegal! Sua vida, muito mais Trilegal!